Eu nunca pensei que aos 83 anos de idade ainda seria capaz de sentir uma dor tão grande no peito. Uma dor que não vem do coração cansado pelo tempo, mas da alma que foi rasgada por quem eu mais amava neste mundo. Meu nome é Ernesto, e esta é a história de como meu próprio filho me transformou em lixo. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando Eduardo me ligou com aquela voz animada que eu conhecia desde que ele era menino. Ele tinha 28 anos e estava noivo de Isabela, uma moça de 27 anos, que ele havia conhecido no trabalho. Eu tinha minhas dúvidas sobre ela desde o primeiro dia em que a conheci. Havia algo nos olhos dela, um brilho frio que me incomodava, mas eu nunca disse nada, porque queria ver meu filho feliz. "Pai, vamos nos casar em junho", ele disse pelo telefone, e eu podia sentir a alegria na voz dele. "O senhor vai estar lá, não vai? É muito importante para mim." Como eu poderia dizer não? Eduardo era tudo o que eu tinha. Minha esposa, Dona Helena, tinha partido há 15 anos, vítima de um câncer que a levou rápido demais. Desde então, eu vivi para criar meu filho, para dar a ele tudo o que eu não tive quando era jovem. Trabalhei a vida inteira como mecânico, juntei cada centavo, e quando me aposentei, tinha uma casa própria e uma boa reserva no banco. Nada de luxo, mas o suficiente para viver com dignidade. "Claro que vou estar lá, meu filho", respondi com o coração cheio. Não perderia por nada neste mundo. Foi então que Eduardo fez um pedido que me pegou de surpresa. Ele disse que ele e Isabela sonhavam em fazer uma lua de mel na Europa, mas que não tinham dinheiro suficiente. Perguntou se eu poderia ajudar. Eu hesitei por um momento, não porque não quisesse ajudar, mas porque aquela viagem custaria uma boa parte das minhas economias. Eram quase 50 mil reais, dinheiro que eu tinha guardado para emergências, para a velhice que já tinha chegado. Mas como negar algo ao meu único filho? Como dizer não para o menino que eu criei sozinho depois que Helena se foi? Eu disse que sim. Disse que pagaria a viagem inteira, que seria meu presente de casamento para eles. Eduardo agradeceu tanto que quase chorou no telefone. Disse que eu era o melhor pai do mundo, que nunca iria me esquecer. Essas palavras ficaram gravadas na minha memória, porque mais tarde elas se tornaram a maior ironia da minha vida. Nos meses que se seguiram, eu fui deixado de lado. Eduardo mal me ligava, e quando ligava era sempre com pressa, sempre com alguma desculpa para desligar rápido. Eu tentava entender. Afinal, ele estava ocupado com os preparativos do casamento, com o trabalho, com a vida de um homem jovem que está prestes a começar uma nova família. Mas mesmo assim, doía. Doía perceber que eu estava sendo esquecido. Isabela nunca fez questão de se aproximar de mim. Nas poucas vezes em que nos encontramos, ela mal me cumprimentava. Olhava para mim como se eu fosse um estorvo, um velho inconveniente que atrapalhava os planos dela. Eu percebia os olhares de desprezo, os sorrisos falsos, as palavras educadas que escondiam uma frieza cortante. Mas eu ficava quieto. Não queria criar problemas para Eduardo. Não queria ser o sogro difícil, o pai que estraga o relacionamento do filho. Uma vez, cerca de 2 meses antes do casamento, eu tentei conversar com Eduardo sobre isso. Disse que sentia que Isabela não gostava de mim, que ela me tratava de um jeito estranho. Eduardo ficou irritado. Disse que eu estava imaginando coisas,
que Isabela era uma mulher maravilhosa e que eu deveria fazer um esforço para me dar bem com ela? Aquelas palavras me machucaram mais do que ele poderia imaginar. Eu, que sempre apoiei meu filho em tudo, estava sendo acusado de não fazer esforço. O dia do casamento chegou num sábado ensolarado de junho. Eu acordei cedo, tomei um banho demorado, vesti meu melhor terno, aquele azul marinho que Helena tinha me dado de presente no nosso aniversário de 30 anos de casamento. Olhei no espelho e vi um homem velho, com rugas profundas e cabelos brancos, mas com os olhos ainda cheios de esperança. Eu estava pronto para ver meu filho se casar, para abraçá-lo e desejar toda a felicidade do mundo. Cheguei à festa por volta das 4 da tarde. O casamento seria realizado numa chácara nos arredores da cidade. Um lugar bonito, com jardins bem cuidados e uma decoração elegante. Havia muitos convidados, a maioria pessoas que eu não conhecia, provavelmente amigos de Isabela e da família dela. Eu procurei Eduardo com os olhos, mas não o encontrei. Procurei alguém conhecido, mas todos os rostos eram estranhos. Uma moça que parecia ser uma das organizadoras do evento se aproximou de mim e perguntou meu nome. Quando eu disse que era Ernesto, pai do noivo, ela consultou uma lista e me levou até o lugar onde eu deveria me sentar. Eu a segui sem desconfiar de nada, pensando que logo estaria numa mesa de honra, ao lado do meu filho, celebrando aquele momento especial. Mas não foi isso que aconteceu. A moça me levou até os fundos da chácara, para uma área afastada onde ficavam os contêineres de lixo. Eu pensei que ela tinha se enganado, que aquilo era algum tipo de erro. Mas então eu vi uma cadeira velha e enferrujada, sozinha ao lado dos contêineres cheios de restos de comida e sacos de lixo. E na cadeira havia um papel preso com fita adesiva. Eu me aproximei devagar, com o coração já apertado, e li as palavras escritas naquele papel. Esse é um lugar especial para outro lixo, meu sogro. Eu li aquelas palavras uma vez, depois li de novo. E de novo. Meus olhos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Minhas mãos começaram a tremer, e eu senti as pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na cadeira para não cair. O cheiro do lixo invadia minhas narinas, misturado com o perfume das flores que decoravam a festa ali na frente, onde todos os outros convidados estavam sentados em mesas bonitas, com toalhas brancas e arranjos elegantes. Eu era o único ali, o único ao lado do lixo, o único tratado como algo descartável, como algo que deveria ficar escondido dos olhos dos outros. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que eu pudesse impedi-las. 83 anos de vida, 60 anos de trabalho duro, 28 anos criando um filho com todo o amor do mundo, e era assim que eu era tratado? Como lixo. Foi então que eu ouvi passos se aproximando. Eu me virei e vi Eduardo vindo em minha direção, com aquele sorriso no rosto que eu conhecia tão bem. Ele estava bonito, com seu terno de noivo, com a flor na lapela e os cabelos penteados para trás. Por um momento, eu tive esperança. Pensei que ele tinha vindo me resgatar, me levar para outro lugar, me pedir desculpas pelo erro terrível que tinha sido cometido. Pai, ele disse, ainda sorrindo, que bom que você veio. Encontrou seu lugar? Eu fiquei em silêncio, esperando que ele dissesse mais alguma coisa, esperando que ele olhasse ao redor, visse os contêineres de lixo, lesse o papel na cadeira
e ficasse horrorizado. Mas ele não fez nada disso. Ele apenas ficou ali, sorrindo, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Você não se incomoda de ficar aqui, né, pai?" ele perguntou, e a naturalidade na voz dele me partiu o coração em 1000 pedaços. Eu olhei para meu filho. Olhei nos olhos dele, procurando algum sinal do menino que eu tinha criado, do garoto que corria para os meus braços quando tinha medo, do jovem que me abraçava e dizia que me amava. Mas eu não encontrei nada. Os olhos que me olhavam de volta eram os olhos de um estranho. Eu não gritei, não chorei na frente dele, não fiz escândalo. Aos 83 anos, a gente aprende que algumas batalhas não valem a pena ser lutadas com palavras. A gente aprende que algumas dores são grandes demais para serem expressas em voz alta. Eu apenas sorri. Um sorriso triste, cansado, cheio de decepção. E então eu disse, com uma voz calma que me surpreendeu: "Vocês vão pagar caro por isso." Eduardo franziu a testa, confuso. "Como assim, pai? Pagar caro pelo quê?" Eu não respondi. Apenas virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Ouvi Eduardo me chamando, perguntando aonde eu estava indo, dizendo que a cerimônia ia começar logo. Mas eu não olhei para trás. Cada passo que eu dava me afastava daquele lugar, daquela humilhação, daquele filho que eu não reconhecia mais. Quando cheguei ao meu carro, eu parei por um momento e olhei para trás. Podia ver a chácara ao longe, as luzes da festa começando a se acender conforme o sol ia se pondo. Podia ouvir a música ao longe, as risadas dos convidados, o burburinho de uma celebração que deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Eu entrei no carro e dirigi para casa em silêncio. Não liguei o rádio, não fiz nada além de olhar para a estrada à minha frente. Minha mente estava vazia, como se todas as emoções tivessem sido sugadas de dentro de mim. Eu me sentia oco, vazio, como uma casca de homem que tinha perdido tudo o que importava. Quando cheguei em casa, eu me sentei no sofá da sala por um longo tempo. A casa estava escura e silenciosa, e eu fiquei ali, olhando para o nada, tentando processar o que tinha acontecido. As imagens daquela cadeira ao lado do lixo não saíam da minha cabeça. As palavras daquele papel, escritas com certeza pela mão de Isabela, queimavam na minha memória como ferro em brasa. Eu pensei em Helena. Pensei em como ela ficaria se soubesse o que nosso filho tinha feito. Ela sempre foi uma mulher forte, mas aquilo a teria destruído. Talvez fosse melhor que ela não estivesse mais aqui para ver isso. Talvez a morte a tivesse poupado dessa dor que eu estava sentindo agora. Depois de algum tempo, eu me levantei e fui até o escritório. Abri a gaveta onde guardava os documentos importantes e encontrei o que procurava: os comprovantes da viagem que eu tinha comprado para Eduardo e Isabela, passagens de avião para Paris, reservas de hotel em 3 países diferentes, passeios programados pelos lugares mais bonitos da Europa. 50 mil reais de sonho que eu tinha dado ao meu filho como presente de casamento. Eu peguei o telefone e liguei para a agência de viagens. Era tarde, quase 9 da noite, mas eu sabia que havia um número de emergência para cancelamentos. Uma atendente me atendeu depois de alguns minutos, com aquela voz profissional e educada que essas pessoas são treinadas para ter. "Boa noite, em que posso ajudar?" Eu expliquei quem eu era, dei o número da reserva e disse que queria cancelar tudo. A atendente ficou em silêncio por um momento,
provavelmente surpresa com o pedido. Afinal, era uma viagem cara, planejada com meses de antecedência, que deveria começar em apenas 2 dias. "O senhor tem certeza, senhor Ernesto?" Ela perguntou. "Haverá uma taxa de cancelamento e o senhor não receberá o valor integral de volta." "Eu tenho certeza?" respondi com firmeza. "Cancele tudo. Passagens, hotéis, passeios, tudo." Ela fez o que eu pedi. Levou cerca de 20 minutos para processar todos os cancelamentos e, quando terminou, me informou que eu receberia parte do dinheiro de volta na minha conta em alguns dias. Eu agradeci e desliguei o telefone. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. Pensei na minha vida, nas escolhas que tinha feito, nos erros que tinha cometido. Será que eu tinha falhado como pai? Será que eu tinha feito algo de errado para que meu filho se tornasse essa pessoa capaz de me humilhar daquela forma? Eu não tinha respostas, só tinha perguntas e uma dor que parecia não ter fim. O dia seguinte passou devagar. Eu fiz as coisas que sempre fazia. Tomei café, li o jornal, almocei sozinho na cozinha. Mas tudo parecia diferente. Tudo parecia mais vazio, mais triste, mais sem sentido. A foto de Eduardo que ficava na estante da sala me incomodava. Eu a virei de costas para não ter que olhar para o rosto do meu filho. Na segunda-feira, 2 dias depois do casamento, eu sabia que Eduardo e Isabela estariam no aeroporto, prontos para embarcar na viagem dos sonhos deles. Eu imaginei a cena. Os dois chegando no balcão da companhia aérea, sorrindo, animados, com as malas prontas para 2 semanas de aventura na Europa. E então, a notícia, a descoberta de que não havia reserva alguma, que tudo tinha sido cancelado. Eram quase 3 da tarde quando meu telefone tocou. Eu olhei para a tela e vi o nome de Eduardo. Por um momento, pensei em não atender, mas algo dentro de mim queria ouvir a voz dele, queria saber como ele reagiria. Eu atendi. "Pai!" A voz de Eduardo estava desesperada, quase histérica. "Pai, o que você fez? Por que cancelou nossa viagem? Estamos aqui no aeroporto e disseram que não tem nenhuma reserva no nosso nome." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, ouvindo a respiração pesada do meu filho do outro lado da linha. Podia ouvir também ao fundo o choro de Isabela, um choro alto, dramático, cheio de raiva e frustração. "Pai, pelo amor de Deus!" Eduardo continuou, a voz dele falhando. "Por que você fez isso? Eu sou seu filho!" Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sou seu filho. Como se isso significasse alguma coisa depois do que ele tinha feito. Como se o laço de sangue fosse suficiente para apagar a humilhação que ele tinha me causado. "Você é meu filho?" eu disse, finalmente quebrando o silêncio. Meu filho nunca teria me colocado ao lado do lixo no dia mais importante da vida dele. Meu filho nunca teria permitido que alguém escrevesse que eu sou lixo. Meu filho teria me defendido, teria me protegido, teria me amado como eu sempre o amei. "Pai, foi a Isabela que..." "Não me interessa quem foi." Eu o interrompi. "Você viu, você sabia. E você perguntou se eu não me incomodava de ficar ali. Você achou que era normal seu pai ficar sentado ao lado do lixo, enquanto todos os outros convidados estavam em mesas bonitas. Você achou que era aceitável me tratar assim." Eduardo começou a chorar. Eu podia ouvir os soluços dele pelo telefone,
misturados com os gritos de Isabela ao fundo, que agora parecia estar xingando alguém. Provavelmente me xingando. Pai, me desculpa, Eduardo disse entre soluços. Por favor, me desculpa. Eu não pensei, eu não imaginei que... Você não pensou, eu repeti. Você nunca pensa, Eduardo. Você nunca pensou em mim. Eu trabalhei a vida inteira para te dar tudo. Eu te criei sozinho, depois que sua mãe morreu. Eu abri mão de tantas coisas para que você pudesse ter uma vida boa. E como você me retribui? Me tratando como lixo. Pai, por favor, não me ligue mais, eu disse, e minha voz estava firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Não me procure mais. Para mim, a partir de hoje, eu não tenho mais filho. Eu desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. E então fiz algo que nunca pensei que faria. Bloqueei o número de Eduardo. Bloqueei também o número de Isabela, embora ela nunca tivesse me ligado antes. Não queria mais ouvir a voz deles, não queria mais saber notícias deles. Para mim, eles tinham deixado de existir. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu me sentia sozinho, de uma forma que nunca tinha sentido antes. Nem mesmo quando Helena morreu, eu me senti tão abandonado, porque quando ela se foi, eu ainda tinha Eduardo. Eu ainda tinha alguém por quem viver, alguém que precisava de mim. Agora, eu não tinha mais ninguém. Vizinhos vieram me visitar, preocupados com o meu sumiço. Eu disse que estava bem, que só precisava de um tempo, sozinho. Eles não insistiram, mas eu podia ver nos olhos deles que sabiam que algo estava errado. Notícias correm rápido em cidades pequenas, e logo todos saberiam o que tinha acontecido no casamento de Eduardo. Cerca de uma semana depois, eu recebi uma carta. Não era de Eduardo, mas sim de Isabela. A letra era dela, e o tom da carta era exatamente o que eu esperava. Frio, calculista, cheio de acusações. Ela me culpava por ter arruinado a lua de mel deles, dizia que eu era um velho mesquinho e vingativo, que eu nunca tinha gostado dela e que tinha feito de tudo para destruir o casamento do meu filho. Eu li a carta até o fim e depois a rasguei em pedaços. Não valia a pena guardar aquelas palavras de ódio. Não valia a pena responder. Não valia a pena me defender. Isabela tinha mostrado quem ela era no dia do casamento, e nada do que ela dissesse agora mudaria isso. Os meses passaram, e eu fui me acostumando com a solidão. Não era fácil, mas era suportável. Eu tinha minha rotina, meus pequenos prazeres. O café da manhã, assistindo ao noticiário, as caminhadas no parque perto de casa, os jogos de dominó com os velhos amigos no centro comunitário. A vida continuava, mesmo que parecesse mais vazia do que antes. Às vezes, à noite, eu pegava as fotos antigas e olhava para elas. Fotos de Eduardo quando era bebê, quando deu os primeiros passos, quando entrou na escola. Fotos de Helena sorrindo, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Fotos de uma família feliz que já não existia mais. E eu chorava. Chorava sozinho, no escuro, sem ninguém para me consolar. Eu soube por outras pessoas que Eduardo e Isabela tinham conseguido fazer uma viagem menor para o litoral, como lua de mel improvisada. Soube também que o casamento deles não ia bem. Havia brigas frequentes, discussões sobre dinheiro, sobre a família, sobre o futuro. Parte de mim sentiu uma satisfação amarga com essas notícias, mas outra parte, uma parte que eu tentava ignorar, sentiu tristeza. Tristeza pelo filho que eu tinha perdido, pelo homem que ele poderia ter sido se tivesse feito
escolhas diferentes. 1 ano se passou. Depois, 2, 3. Eduardo tentou entrar em contato algumas vezes através de outras pessoas, através de cartas que eu nunca abri. Ele queria me ver, queria conversar, queria se desculpar, mas eu não estava pronto. A ferida ainda estava aberta, ainda doía demais. Eu não sabia se algum dia estaria pronto para perdoar. Agora, enquanto escrevo estas palavras, já se passaram 5 anos desde aquele dia terrível. Eu tenho 88 anos e sinto que o tempo está se esgotando. Meu corpo está mais fraco. Minha memória às vezes falha, mas aquela cena ao lado dos contêineres de lixo permanece viva na minha mente como se tivesse acontecido ontem. Eu me pergunto às vezes se fiz a coisa certa, se deveria ter perdoado Eduardo, se deveria ter dado a ele uma segunda chance. Afinal, ele é meu filho, meu sangue, a única coisa que restou de Helena neste mundo. Mas então eu me lembro das palavras naquele papel, me lembro da pergunta dele se eu não me incomodava de ficar ali. E a raiva volta, uma raiva fria, silenciosa, que se mistura com a tristeza e a decepção. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que o amor de um pai não é garantia de nada. Aprendi que podemos dar tudo de nós para alguém e ainda assim sermos tratados como lixo. Aprendi que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, que algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. Mas também aprendi algo mais. Aprendi que a dignidade é algo que ninguém pode nos tirar, a menos que a gente permita. Naquele dia, no casamento do meu filho, eu poderia ter ficado naquela cadeira, ao lado do lixo. Poderia ter engolido a humilhação, sorrido para as fotos, fingido que estava tudo bem. Mas eu não fiz isso. Eu escolhi me levantar, virar as costas e ir embora. Eu escolhi minha dignidade em vez do amor de um filho que já não me amava. E essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido, foi a escolha certa. Eu não sei quanto tempo ainda me resta neste mundo. Talvez anos, talvez meses, talvez apenas dias. Mas sei que vou partir em paz com a minha consciência. Sei que fiz tudo o que podia por Eduardo, que dei a ele todo o amor que um pai pode dar. Se ele escolheu jogar esse amor fora, a culpa não é minha. A cadeira ao lado do lixo ainda existe na minha memória. O papel com aquelas palavras cruéis ainda queima na minha alma. Mas eu não sou lixo. Eu nunca fui. E ninguém, nem mesmo meu próprio filho, tem o poder de me fazer acreditar nisso. Meu nome é Ernesto. Eu tenho 88 anos. E esta é a história de como eu perdi um filho, mas encontrei minha dignidade.